Talvez você lembre, talvez você se esforce para esquecer, mas é verdade. Antes de ser presidente, Bolsonaro era uma atração recorrente num programa chamado CQC, exibido pela televisão Bandeirantes. O CQC não foi qualquer programa de TV. Ao transformar humoristas em repórteres, isso aqui radicalizou a espetacularização da política. Dessa forma, os parlamentares que rendiam os maiores, os melhores, os mais interessantes espetáculos acabavam ganhando mais espaço. Bolsonaro reinou absoluto na Band. E também em outras mídias, porque o CQC pautava muita gente. E o senhor foi capa de tudo que é jornal aí, graças ao CQC. Eu tenho o direito de falar, né? Eu tenho imunidade para isso, não é? Para defender o que bem entender. Se chama de maluco é outra história. Agora não me chamam aqui de homossexual, de racista, nem de ladrão. Pautas que normalmente ficariam de fora da política brasileira começaram a ganhar espaço. Por exemplo, que tal discutir o fabuloso caso do parlamentar brasileiro que revela simpatia por Adolf Hitler? Isso aí era a pauta do CQC. E era a pauta do CQC porque o programa tinha Bolsonaro. Tem que entender o que aconteceu naquela época e seu plano de dominar o mundo e de impor a sua raça. Os vencedores em batalhas impõem as suas vontades. E o Hitler queria impor a sua vontade. Lógico, hoje em dia não admitiria. Naquela época era outra história. Tanto é que um homem apenas queria aquilo e todos aderiram, quase todos aderiram na Alemanha. Essa entrevista não é uma superfície muito fácil de passar pano, principalmente a partir do momento em que Bolsonaro responde o que há de admirável em Hitler. Mas há algo de admirável no Hitler, professor. Profissionalmente, ele foi um grande estrategista. Quando você tem um general aqui no Brasil, em qualquer exército do mundo, aquele general tem que estar pronto para aniquilar outro país, destruir outro país. Em 2018, esse vídeo ressurgiu durante a campanha eleitoral. Usaram isso aqui para dizer que Bolsonaro teria se alistado nas fileiras nazistas se ele pudesse. Era mentira, mas a verdade, e você viu aí, é que ele relativiza o horror do nazismo. Para aniquilar outro país, destruir outro país, para defender o seu povo. Não o general... O genocídio foi outra história, tá certo? O genocídio é outra história. Apesar disso, ou talvez em função disso, o Brasil elege esse cara presidente. Como presidente, esse admirador confesso de Hitler indica um nazista para gerir a cultura do país. Aí o nazista viaja para a Europa e faz um discurso nazista por lá. Ele fala da pureza da arte, ele fala do nacionalismo, ele fala da guerra cultural. Horrible ideology gave rise to a horrible cultural war in Brazil. And this is something that destroyed the livelihoods of any cultural stakeholder who did not toe the revolutionary line. Não foi à toa que riram da cara desse paspalho e, por extensão, riram do Brasil. O que, tudo bem, sob Bolsonaro, o Brasil merece ser piada mesmo. O secretário da Cultura, Roberto Alvim, além de ser olavista e nazista, ele gosta de teatro. Ao que consta, a carreira dele foi fazer peça de teatro para a paróquia, para a igreja lá. De volta ao Brasil, ele fez essa performance. Não, isso aqui não é um pronunciamento, isso aqui é uma performance. Tudo aqui foi cuidadosamente calculado para lembrar um discurso de Joseph Goebbels. A cultura é a base da pátria. Quando a cultura adoece, o povo adoece junto. E é por isso que queremos uma cultura dinâmica, mas ao mesmo tempo enraizada na nobreza de nossos mitos fundantes. A pátria, a família, a coragem do povo e sua profunda ligação com Deus amparam nossas ações na criação de políticas públicas. As virtudes da fé, da lealdade, do alto sacrifício e da luta contra o mal serão alçadas ao território sagrado das obras de arte.
Hoje a gente não vai gastar nem um segundo explicando por que esse discurso é tão parecido com o do Joseph Goebbels. A gente não vai perder tempo explicando que nazista é nazista. O que a gente vai fazer aqui é mostrar por que você não deveria estar surpreso com isso. Bolsonaro é a expressão política das milícias do Rio de Janeiro. Sobram indícios disso e a maioria desses indícios vem do condomínio Vivendas da Barra. É de lá que saem os ex-policiais decididos a matar inclusive agentes públicos que se colocam no caminho das milícias. Também é no Vivendas da Barra que são encontradas as armas que eles usam. A milícia tem músculo, mas não tem cérebro. Desmiolada, a milícia julga ter encontrado a sua doutrina, a sua substância intelectual na obra de Olavo de Carvalho. Essa obra é, por qualquer parâmetro, fascista. Olavo se inspira, entre outros autores, em Júlio Evola, que pode ser toscamente descrito como o Olavo do Mussolini. A obra de Olavo é abertamente autoritária e racista. Nos escritos de Olavo, viceja um pastiche dos mesmos elementos que fizeram vingar, no início do século XX, os fascismos europeus. É na obra de Olavo que leremos as hediondas palavras que seguem. Ele escreve: a história inteira do samba não vale 3 compassos de Bach. A verdade é que a contribuição cultural das religiões africanas ao mundo é perfeitamente dispensável. Tão dispensável que mais da metade dos negros que há no mundo vive perfeitamente bem sem ela. De onde ele tirou essa estatística, ninguém sabe e ele também não diz. Isso que você acabou de ouvir aí tem nome, se chama racismo. E racismo é fundamental numa doutrina social que se sustenta na visão de que a cor de pele faz uma pessoa ser melhor do que a outra. Não por acaso, o mesmo autor sustenta que a contribuição do negro ao Brasil foi dada meramente através do trabalho braçal. Ao contrário do nazismo, o olavismo é uma doutrina que o governo assume como sua, porque afinal de contas foi o Olavo quem indicou o Alvim para cuidar da cultura. O olavismo é sim racista, trata-se de uma doutrina abjeta, mas que não é burra. Essa mesma doutrina fala o tempo inteiro numa tal moral judaico-cristã. Note que o judaico, de judaico-cristã, serve para fingir alguma distância do nazismo. Assim, essa doutrina se protege de acusações como essa, que ela sofre agora. Também é assim que o olavismo nos proporciona momentos como esse da campanha de 2018. Aqui a gente tem um presidente fazendo um discurso abertamente racista com a bandeira de Israel no fundo. Porque a regra no olavismo é essa: pode ser racista, deve ser racista, só não pode ser antissemita, porque aí não dá mais para fingir distância do nazismo. Tá faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. A conclusão aqui é tão simples quanto triste. Se Alvim fosse discreto, ele ainda estava no cargo. A Alemanha nazista combatia uma coisa que o regime chamava de arte degenerada. Dadaísmo, expressionismo, cubismo, tudo isso era perigoso. Então os responsáveis pela cultura alemã bolaram essa exposição que você está vendo aí. Isso aí foi em setembro de 1937. Aqui foram expostos exemplos da tal da arte degenerada. Esses exemplos sempre vinham acompanhados de textos que explicavam a ameaça trazida por esse tipo de arte. Aí você pode se perguntar, que tipo de ameaça a arte pode trazer? E olha, tem um discurso do Roberto Alvim, feito na Unesco, que pode te responder. Distinguished ministers, over the past 2 decades, art and culture in Brazil were reduced to mere tools of ideological propaganda and political support, spreading a political agenda, trying to undermine the very bases of our civilization and thwart the aspirations of most of the people of our country.
Tá entendendo a gravidade da coisa? O Alvin já tinha exposto a simpatia dele pelo nazismo meses antes de se fantasiar ridiculamente de Joseph Goebbels. Olha, da mesma forma, o governo Bolsonaro também se aproximou do nazismo muito antes desse escândalo todo aí. Foi no exato momento em que escolheu Brasil acima de todos como slogan. Essa aí era a frase da moda na Alemanha nazista. Dia desses, a gente lançou esse livro aqui, Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota. I understood that reference. Esse livro compila, desmente e explica de onde saíram as teorias conspiratórias que hoje definem os rumos das políticas públicas do Brasil. Uma breve olhada no índice pode te ajudar a compreender melhor do que se trata. Tem um capítulo para explicar que essa conversa aí de marxismo cultural nasceu justamente na Alemanha nazista. Tem um outro para explicar que vacinas são seguras. E assim por diante até chegar nas conspirações envolvendo o educador Paulo Freire. O nosso livro está disponível em várias livrarias. Se você se interessou, tem os links para compra aí na descrição do vídeo. Você pode dar uma olhada, mas só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje é a vez do Zadok, que aparece acompanhado pela mãe, Maria Amélia, que completou 79 anos no último dia 13 desse janeiro. O Zadok manda uma mensagem para a mãe dele. Diz ele: "Eis minha mãe, prustiana e cabralina, piedosa com o barro que ora revela e noutra hora faz que esconde. Receba os beijos maiores, mãe, com o mesmo sabor do leite que um dia você ousou inventar e colorir só pra mim." Obrigado, gente. Beijo!